Vamos que vamos, gente. Acabou que eu entrei naquela corrida. Deixa o pessoal entrar aí, mais gente. Gente, olha só, naquela correria eu entrei aí e eu não acabei que eu não me desculpei pelo meu atraso, né? Eu acabei confundindo o horário, né? O horário anterior, né? Antigo, eu entraria com vocês às 9h40 e o de hoje estava 8h50. Então peço desculpa realmente em relação a esse atraso que eu tive com vocês, certo? Desculpa mesmo, eu confundi, né, com o horário antigo, tá? Não vai se repetir. Vamos que vamos então. Continuando a matéria com vocês, dando continuidade, certo? Então vimos aqui que a derivação regressiva ou de verbal, assim também chamada, ou redução, é quando eu vou criar substantivos, né, derivados de verbos. Estão me ouvindo bem? Não se esqueçam de colocar os nomes aí, né? Todo tempo vocês coloquem os nomes. Em todos os tempos que vocês entrarem, vocês registrem os nomes de vocês, beleza? Todo tempo. Estou entrando aí, ó, vou registrar os nomes para que eles fiquem computados aí, para fazermos a chamada, para identificarmos quem está presente em todas as aulas, beleza? Então, comprar, né? Esse é um verbo, né? Eu reduzi apenas, tirei o desinência definitiva, tenho compra. Pegaram esse bizu? Então, derivação regressiva ou de verbal é quando eu vou criar substantivos derivados de verbos, beleza? Aí, para descobrirmos se o substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, podemos seguir a seguinte orientação que eu falei com vocês. Se o substantivo denota ação, será a palavra derivada. Denotou ação, cara, beijo, né? Ação de beijar, compra, né? Ação de comprar, né? Ataque, né? Ação de atacar. Então, derivou, né? Indicou ação, eu já sei que ela foi derivada de uma primitiva, perfeito? Se o nome denotar algum objeto ou alguma substância, verifica-se o contrário. É o caso de âncora. Âncora é um objeto. Então, ele que deu origem, tranquilo? A âncora, que é a primitiva, ela originou ancorar. Eu peguei âncora, coloquei o sufixo ar para formar um verbo. Pegaram? Então, só vai ser, né? A palavra vai ser somente derivada, certo? Se ela designar uma ação. Então, compra é ação de comprar, beijo é ação de beijar, ataque é ação de atacar, luta, ação de lutar, tranquilão? Se designar objeto, se indicar objeto, irmão, só vai ser de cara, né? Já sei que ela vai ser a primitiva, ela que vai originar outra e não o contrário. Tranquilo? Ela que vai originar outra palavra. É o caso de âncora, que indicou objeto. Então, a ancorar é que veio dela. Show bizuzão, porque cai muitas vezes em prova uma questão dessa. O cara pode colocar numa questão de prova aí, né, e tentar pegar vocês. Então, bizuzaço, bora ser bizu, bem grande aí, certo? Se saiba aqui, é importante pra caramba pra vocês. Show de bola? Então, botei assim, ó, por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos. Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos. Por isso, recebem o nome de substantivos deverbais. Por isso, aquele outro nome, certo? Derivação regressiva ou deverbal. Show? Note que na linguagem popular são frequentes os exemplos de palavras formadas por derivação regressiva, né? O portuga vem de português, nós só tiramos, né? É o boteco, quem vem de botequim, né? Comuna, que é comunista, pô, comuna, né? Então, assim, nós também usamos mesmo na linguagem informal. Gente, por favor, desliga o microfone aí. Obrigado. Então, portuga, né? O reduzir a palavra, a derivação, né? De verbal, realmente, português, boteco, botequim, comuna de comunista, tá? Ou ainda agito de agitar, né? Amasso de amassar, né? O chego de chegar, né? Certo? OBS.
Show? O processo normal é criarmos um verbo a partir de um substantivo. O processo normal é esse. Na derivação regressiva, a língua, né, procede em sentido inverso. Forma um substantivo a partir do verbo. Mas o comum é o que acontece com o âncora ali. Né? É um objeto, no objeto. Então, se designar objeto, o âncora vai formar um verbo. Então, o verbo vai ser formado a partir de um substantivo. Beleza? É o processo normal. O que acontece com a derivação regressiva de verbal com o sentido inverso. É o procedimento inverso. Beleza? Então é bom ficar registrado também isso aqui, tá? O processo normal é criarmos um verbo a partir do substantivo, é como acontece em âncora, né? Alfabeto, que é um nome alfabetizar, tranquilo? Né? A derivação regressiva é o processo inverso. Show? Belezinha? Vamos lá então. Derivação imprópria é outro processo, né? Continuamos ainda na derivação. Derivação regressiva de verbal, vou criar substantivos a partir de verbos. Derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo, não alteração nenhuma. A derivação regressiva, eu vou criar o quê? Vou criar substantivos de verbos, não é isso? Lutar, luta, ataque, atacar, ataque, atacar, né? Assim por diante. A derivação imprópria, não. Não há mudança alguma, nem acréscimo, nem supressão de nada. Não mudei a forma nenhuma. Né? Eu vou apenas mudar a classe gramatical, pessoal. Eu vou apenas colocar um artigo, né? Muitas vezes eu coloco um determinante e vou fazer a alteração dessa classe gramatical. Então, os adjetivos eles podem passar a ser substantivos, eles podem passar a substantivos. Então, bons é o quê? Né? Bom é um adjetivo, não é? Mas se eu coloquei um artigo na frente, cara, eu transformei em substantivo. Então, os bons serão contemplados. Então, nesse caso aqui, configura-se para nós, né, os bons, derivação imprópria, uma vez que eu mudei a classe gramatical apenas colocando um artigo, né? O artigo ele vai substantivar qualquer classe. Então, bons, adjetivo, colocando um artigo ali na frente, um determinante, o que eu fiz, né? Eu mudo, eu altero a classe gramatical da minha palavra. Então, bons, que era um adjetivo, passou a ser substantivo. Né? É esse processo que nós chamamos de derivação imprópria. É quando eu mudo a classe gramatical, colocando apenas um artigo na frente, um determinante qualquer. Show de bola? Então, os particípios, né, os verbos no particípio, com o final TO, né, do feito ali, ou final DO, certo? Eu vou passar a substantivos ou adjetivos. Por exemplo, ali, ó, aquele garoto alcançou um feito, né, passando no concurso, beleza? Eu coloquei um artigo na frente, cara, ó, não vê que eu não mudei a forma. Feito é um verbo no particípio, beleza? Eu não mudo a forma nunca, eu só coloquei um artigo, cara. Ele alcançou o feito, né? Ou um feito passando no concurso. Então, coloquei um artigo na frente, eu mudei a classe gramatical. O que era um verbo no particípio, passou a ser um substantivo para nós. Beleza? Show de bola? Então, eu mudo a classe, eu altero a classe gramatical apenas colocando um artigo na frente da palavra. Beleza? Show? Mesma coisa acontece com os infinitivos, né? Quando eu falo infinitivos, são verbos com final AR, né? ER e R. Show de bola? Os infinitivos também passam a substantivos. Repare que eu não altero nada. Eu não altero nada a palavra. Eu apenas coloco um determinante, um artigo na frente. Fazendo isso, né, eu vou alterar a classe gramatical. Show de bola? Então, o andar de Roberta era fascinante, né? Elegante demais o andar dela. O que eu fiz? Andar é um verbo, coloquei o artigo na frente, eu somente mudo a classe gramatical. Eu transformo esse verbo andar em um substantivo, certo? Eu vou alterar a classe gramatical, eu vou transformar, né, o verbo em um substantivo colocando apenas o artigo na frente, beleza? O badalar dos sinos soou na cidadezinha. Badalar é um verbo, não é isso? Só que eu coloquei o artigo na frente, né? Ele fala assim, jantar. Jantar não é verbo? Eu janto, tu jantas, ele janta. Eu consigo conjugar e tudo, né? Mas aí coloquei o artigo na frente, o jantar estava fabuloso, delicioso o jantar. Eu mudo a classe, colocando apenas o artigo. Repare que eu não mudo nada a palavra. Show? Andar é um verbo no infinitivo, mas colocando o artigo na frente, né? Naquele contexto ali, eu transformei em um substantivo, beleza? Eu vou transformar, vou mudar, vou alterar a sua classe gramatical. Show de bola? Né? O jantar, jantar é verbo no infinitivo, botei um artigo na frente, eu mudo a sua classe gramatical. Show? Aqui, ó, 4. Os substantivos passam a adjetivos também, né? O funcionário fantasma foi despedido. Fantasma é um adjetivo, né? Mas aqui, perdão, o substantivo fantasma, né, passou a ser adjetivo. Então, o funcionário fantasma foi despedido, né? Fantasma aqui, nesse caso, passou a ser um adjetivo. Por quê, professor? Porque eu estou caracterizando o funcionário. Não é qualquer funcionário, não, né? É o fantasma, aquele que quase não aparece, sei lá.
certo? Não existe, na verdade, o funcionário fantasma. Então, aqui, fantasma, que é um substantivo, passou a ser um adjetivo para nós. Show? O menino prodígio, né, resolveu o problema. Prodígio, né, é o substantivo, mas nessa sentença aqui ele passou a ser adjetivo, uma vez que eu estou caracterizando o substantivo menino. Não é qualquer menino, não, é aquele que é prodígio, né? Tem um talento extraordinário, perfeito? Então, aqui, substantivos passam também a adjetivo. Pode ser que o cara coloque isso numa prova para ficar mais difícil para a gente, né, a encontrar, mas a derivação é imprópria também. Fantasma, substantivo. Nesse contexto aqui, passou a ser adjetivo, tranquilo? Importante que analisemos tudo. Os adjetivos passam a advérbios. Falei baixo para que ninguém escutasse. Baixo é um adjetivo, mas nesse caso aqui, né, indicou para nós o advérbio de modo. Foi o modo que eu falei. Falei baixo, falei alto. Show de bola? Nesse caso aqui passou a ser, nessa sentença passou a ser advérbio. Uma vez que, ó, o baixo vem juntinho ao verbo, né? Advérbio, né? Ad quer dizer junto e verbo me lembra verbo. Então, advérbio é aquela classe, né, que vem juntinho ao verbo, modificando o seu sentido. Eu não falei apenas não, eu falei baixo. Né? Foi o modo que eu falei. Então, adjetivo baixo, né? Aquele cara é baixo, aquela mulher é baixa, o adjetivo baixo passou a ser advérbio nessa sentença. Então, pelo amor de Deus, é importante que fiquemos atentos a tudo, principalmente a isso aqui, ó. Show? Falei baixo, nesse caso baixo, está desempenhando, né? Está funcionando gramaticalmente. Falando aqui, a classe gramatical passou a ser advérbio, né? Eu alterei a sua classe gramatical, tranquilo? Não mudei nada, né? Apenas nesse contexto aqui, fica claro para nós, evidente, que baixo, né, passou a ser um advérbio, não mais, né, é adjetivo, perfeito? Palavras invariáveis, né, passam a substantivos. Nesse caso, né, a conjunção porque ela passa a ser substantivo. É o único caso em que vai vir junto e com acento, né? É quando eu vou substantivar a minha conjunção, que é o porquê. Então, não entendo o porquê disso tudo, não entendo o motivo, não entendo a razão. Para nós sabermos, né, o porquê junto e com acento, é só trocarmos por motivo e razão. Então, não entendo, né, o porquê, o motivo, a razão disso tudo. Perfeito? Show, galera? Substantivos próprios passam a comum também, né? Caxias, né? Então, aquele coordenador é um Caxias, o cara é chato, é assíduo, é certinho, faz tudo certinho, né? Ele é Caxias, beleza? Nesse caso aqui também, né, o substantivo próprio passou a comum, tá? Então, é importante que analisemos todos os casos, que o cara pode colocar na prova todos os casos, né? E nos cobrar a derivação imprópria. Então, né, qual processo sofreu a palavra ali? Falei baixo. Baixo é o quê? Derivação imprópria, uma vez que no contexto, né, a sua classe gramatical está alterada. Baixo passou a ser advérbio, beleza? Não entendo o porquê disso tudo, porque é conjunção, mas naquele contexto ali, né, o porquê passou a ser substantivo. Eu alterei a sua classe gramatical. Andar é verbo, mas no contexto ali, coloquei o artigo na frente. Ao falar que o andar da Roberta era fascinante, eu transformei, eu mudei a classe gramatical de verbo, passou a ser substantivo, beleza? Derivação imprópria é isso, é quando eu mudo a classe gramatical, né, ou através do contexto, ou colocando um artigo na frente, pessoal. Tranquilo? Não tem como errar. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Falem comigo, pessoal. Ficou direitinho aí? Ficou bem explicado? Falem com o professor aqui. Acabei o processo de derivação, né? A derivação imprópria é a última. E aí, falem comigo. Ficou direitinho? Hein, gente? Para mim, sim. Para mim também. Vamos lá, então. Vou ter aqui observações, né? Observação. Os processos de derivação vistos anteriormente fazem parte da morfologia, porque implicam alterações na forma das palavras, certo? No entanto, a derivação imprópria lida basicamente com o seu significado, o que acaba caracterizando um processo semântico também. Por essa razão, entendemos o motivo pelo qual é denominada imprópria. Show de bola? Então, muda também a significação da palavra, não muda? Né? Quando eu falo Caxias é um substantivo próprio, mas quando eu falo que ele é um Caxias, eu quero dizer que ele é um servidor severo, exigente demais, né? Ele é um cara certinho, é Caxias. Show de bola? Então, a derivação imprópria também vai ser a alteração da classe gramatical. Perfeito? Então, composição, galera. Ó, se derivação, eu vou criar palavras derivadas, né? Partindo de outras que já existam, né? Primitivas, a composição é quando eu vou juntar dois radicais apenas. Então, composição é o processo que forma palavras compostas a partir da junção de dois ou mais radicais. Então, existem dois tipos, né, de composição, de processo de composição. Composição por justaposição, o nome em português nunca vai ser à toa,
Por que composição, professor? Porque eu vou pegar os dois radicais e vou colocar, perdão. Por que justaposição, né? Por que composição por justaposição? Vou pegar os dois radicais e vou apenas justapô-los. Vou apenas colocá-los lado a lado. Tranquilo? Não vai haver perda de fonema. Atenção aqui, ó, bota assim, ó, bizu, bota aí. Atenção, IPC, certo? Porque confunde bastante também, né, esses dois processos. Composição por justaposição e aglutinação. Qual é a diferença, professor? Justaposição, eu pego os radicais e apenas justaponho, coloco-os lado a lado, sem alteração, sem perda de fonema, tranquilo? Muitas vezes, né, fica mais fácil identificar, porque eles vão vir marcados pelo hífen, e outras vezes não. Por isso que é importante analisarmos com calma. Show? Então, ao juntarmos duas ou mais palavras, né, ou radicais, não ocorre alteração fonética alguma. Então, passa tempo, eu tenho passa e eu tenho tempo. Eu tenho dois radicais, certo? Perceba que ao juntar os dois, não houve alteração, não houve mudança fonética, não houve perda de nada. Peguei passa, tempo, juntei os dois ali, justapus os dois, coloquei-os lado a lado e não teve alteração nenhuma fonética, alteração nenhuma, não perdi nada, não terei nada. Show? Agora, quando vem assim, né, com hífen, mais fácil ainda. Então, quinta-feira, sexta-feira, né, hoje é sexta, quinta-feira, né, couve-flor, guarda-roupa. Então, quando a palavra aparece marcada por hífen, fica muito mais fácil de nós classificarmos. Já sabemos que ela foi composta pelo processo de composição por justaposição. Tranquilo? Eu apenas peguei os radicais e os coloquei lado a lado, justapostos. Show? Entrou o hífen. Como entra o hífen lá, ó, fica mais fácil ainda de nós, né, classificarmos a palavra pelo seu processo. Show? O girassol, eu peguei gira e peguei o sol. Tá vendo aqui, ó? É importante analisarmos isso aqui como um todo. Ó, eu pego gira e eu pego o sol. Ao juntar os dois, perceba que não alterei nada. Entrou apenas mais um S aqui, ó. Entrou mais um S, que em português é chamado de, né, consoante de ligação, palavra que vai ligar o processo de composição. Vai entrar apenas para fazer essa ligação de um radical com o outro, né? Girassol, então, não houve perda nenhuma. Peguei gira e o sol. Juntei os dois, amigo. Entrou ali mais um S, que é o famoso, né? Não perdi nada, entrou mais um, não houve perda, que é o famoso, né? É a famosa consoante de ligação. Ela vai entrar para ligar dois radicais. Show? A complicação para vocês é quando a palavra não aparecer com hífen. Apareceu com hífen, cara, já pode de cara matar, né? Processo de composição por justaposição. Peguei as palavras e coloquei-as lado a lado, justapostas, certo? Apareceu com hífen, não tem como errar. O processo complicado é quando elas não vêm marcadas pelo hífen, que é o caso de passatempo, girassol e outras mais. Passatempo, ó, eu juntei as duas radicais, não houve perda alguma. Girassol também não. Eu acrescentei um S, não houve perda. Show? Botei aqui embaixo aqui um OBS aqui em verde, ó. Em girassol, houve uma alteração na grafia, houve um acréscimo de um S, né? Que é o famoso, né? É a famosa consoante de ligação, certo? Justamente para manter inalterada a sonoridade da palavra. Show? Vai entrar apenas uma questão fonética. Por uma questão de som, nós acrescentaremos o S ali. Show de bola? Não houve perda. A diferença é essa. Na aglutinação, meus amores, vocês verão comigo aqui na aglutinação, que vai haver perda, né, do fonema, vai haver perda, né, de alguma parte da palavra, dos radicais, por exemplo. Então, composição por aglutinação. Aqui embaixo, ó. Ao unirmos dois ou mais vocábulos, dois ou mais radicais, ocorrerá sempre a supressão, né, de um ou mais elementos fonéticos. Então, vai sempre, galera, sempre no processo de composição por aglutinação, vai sempre haver a perda de fonemas, sempre. Show de bola? Então, aqui, ó, eu tenho embora, né? O embora quer dizer o quê? Eu vou em boa hora. Cara, vou embora, estou indo embora. Estou indo em boa hora. Então, eu juntei o em, o boa e o hora. Percebo que ao juntar, né, ao juntar os radicais, houve completamente perda de fonemas, cara. Né? Embora, né, houve completamente vários, né, houve a perda de vários fonemas, certo? Embora vem de em boa hora, perfeito? Então, embora é um processo, né? A palavra foi formada por um processo de composição por aglutinação, já que eu peguei três radicais, né? E ao aglutiná-los, né? Ao juntá-los, aglutinei, né? Perdi fonemas, certo? Ao aglutiná-los, vai haver sempre a perda de fonema. Show de bola? Alteração fonética. Show? Olha o fidalgo aí, né? Referindo-se à família nobre, né? Ele é filho de alguém, né? Filho de alguém importante, família nobre, né? Ele é um fidalgo, né? Fidalguia. Então, o fidalgo quer dizer filho de algo, né? Tranquilo? Fidalgo quer dizer filho de algo. Perfeito?
Então, mesma coisa, ó, vai haver também a perda de fonemas, certo? Ó, beleza? Então, filho de algo. Porra, com certeza, né? Só alterou bastante, ó, fidalgo, né? Eu tirei o LH, né? Juntei ele, perdi o E, eu perdi completamente, né? Vários fonemas ali. Show? Então, fidalgo, fidalguia, vem de filho de algo, né? Referindo-se à família nobre, é o filho de alguém nobre, importante, beleza? Hidrelétrico, ó, tem o hidro e tem o elétrico. Então, ao juntar os dois, né, eu perdi o O, não perdi o O? Tem vários tipos, galera, ó, aguardente, que é a nossa cachaça, né? Água que passarinho não bebe, aguardente. Eu juntei água mais ardente. Ao juntar os dois, eu perdi um A, não perdi, ó, aguardente. Eu tenho água e ardente, né? Água que arde, tranquilo? Ao aglutinar, né? Ao juntar os dois radicais, percebemos claramente que eu perdi um A. Houve para nós a perda de um fonema, tranquilo? Então, o aguardente também é um processo de composição para aglutinação. Uma coisa acontece com o planalto, né? Planalto é a junção de um plano alto, né? Plano alto, de cara ali, ó, eu vou perder o O, eu vou perder um fonema. Então, toda vez que eu perder um fonema ao juntar dois radicais, é o processo de aglutinação. Show? Eu vou aglutinar os radicais e ao aglutiná-los, eu vou perder sempre, né, um fonema, certo? Uma palavra, né? Uma palavrinha, né? Uma letra, alguma coisa. Uma letra, desculpa. Certo? Falei palavra, mas é letra. Vou perder sempre uma letra, um fonema, vamos dizer assim. Né? Fonema, os fonemas são o quê para nós em português? Né? Fonemas são, né, consoantes e vogais e semivogais. Então, perdi um fonema, certo? É melhor gravarmos assim. Tranquilo? Então, não tem como confundir, não tem como confundir, até porque nas provas aí fora são muito comuns. É muito comum, desculpa, que apareçam as mesmas palavras. Então, embora, fidalgo, hidrelétrica, planalto, aguardente, perfeito? Show de bola e assim por diante, tá? Então, passatempo e girassol, não houve perda. Reparem que não vai haver perda fonética, não vai haver perda de nenhum elemento. Eu vou apenas juntá-los, justapô-los. Quando eu falo justaposição, é justapô-los é o quê? Colocá-los lado a lado. Show de bola? Quando aparecem com hífen, cara, mais fácil ainda. Show? Aí botei assim, observação, ó. Ao aglutinarem-se os componentes subordinam-se a um só acento tônico, né? O do último componente, perfeito? Então, é sempre do último, né? Hidrelétrica, né? Então, quando é sempre, né? O acento aparece sempre no último elemento, tranquilo? Isso aqui não tem muita importância essa observação, não. Show? E vamos lá, então, continuação aqui com outros processos, né? Além do processo de derivação e composição. Temos também a redução, né? Algumas palavras apresentam, né, ao lado de sua forma plena uma forma reduzida. Observe então. A redução, né, também chamada de abreviação, eu vou abreviar, né, eu vou reduzir a redução. Em prova cai muito mais redução. É quando eu reduzo apenas parte da palavra. Eu tenho o automóvel, né? Ninguém fala, hoje ninguém fala vou comprar um carro, ninguém fala nem auto, né? Mas ninguém fala motocicleta também. Vou comprar amanhã uma motocicleta, vou comprar uma moto. Motocicleta também, né, é uma palavra reduzida, né? É o processo de redução que aconteceu nela ali. Então, qual foi o processo, professor, que aconteceu em moto, né? Para formá-la, processo de redução, já que era motocicleta, tranquilo? Eu reduzi parte dela, né? Vou comprar uma moto, certo? É autoescola e motoescola, não é isso? É assim que a gente, não sei se chama assim, tá? Então, auto vem de automóvel, cine, né, vem de cinema, micro é de microcomputador, né? O seu Zé, né, quase sempre vem de José, tranquilo? Então, assim, são formas de reduzir, né? Eu vou reduzir parte da palavra, fotografia, né? Foto vem de fotografia, ninguém mais fala foto, vou tirar uma selfie, assim por diante. Então, foto vem de fotografia e assim por diante, beleza? Então, redução ou abreviação. Show? Que nós não podemos confundir com a abreviatura. A abreviatura eu não posso usar na redação. A abreviação, redução, eu posso usar facilmente, né? Fla, que vem de Flamengo, Flu, que vem de Fluminense, também são exemplos de redução. Show de bola? Eu vou reduzir parte da palavra, beleza? Que pode ser o início ou o final. O José, não é o Zé? O Fogo, né? De Botafogo ali, o melhor time do Rio de Janeiro. Então, Fogo, não é isso? Botafogo, certo? Também é redução. Também é abreviação. Vou abreviar, certo? A diferença de abreviação para abreviatura é que a abreviatura ela vem marcada pelo ponto. Né? Exemplo, né? O exemplo aqui, que eu boto sempre em sala de aula, eu boto o EX, o ponto que marca a abreviatura e os dois pontos que vão marcar o início da minha frase. Perfeito? Então, TEL, né? T-E-L, o ponto ali que marca a abreviatura. Show de bola? O céu de celular marca ali o C-E-L, o ponto que marca a abreviatura e os dois pontos para colocar o meu número. Perfeito? A diferença é essa. A abreviatura tem um ponto ali, eu não posso nunca, né, jamais usar na redação. Show?
é igual a etc. ali. O etc. não tem um ponto ali, que quer dizer entre outras coisas, perfeito? Abreviatura. Eu não posso usar etc. nunca num contexto textual, uma produção textual. Show? Mas a redução ou a abreviação eu posso usar sim. Auto vem de automóvel, cine vem de cinema, né, né, o cinematográfico, perfeito? E assim por diante. Show de bola? Aí vou ter assim, ó, como exemplo de redução ou simplificação de palavras, podem ser citadas também as siglas, né? Também podem entrar aqui as famosas siglas. Show de bola? Então aqui, ó, muito frequentes na comunicação atual. Então, se desejar, veja mais sobre... Aqui eu não coloquei sigla aqui não, mas vou colocar para vocês agora, né? Os exemplos de sigla aqui, ó. Tem vários tipos, né? Eu vou ter aqui, rapidinho, eu vou ter ONU, que é, perdão, vai ser o quê? Organização das Nações Unidas, certo? Ó, vou botar aqui, ó, Organização das Nações Unidas. Show de bola? Show? Eu vou ter vários exemplos, ó. Eu tenho BOP, que vai ser o quê? Batalhão de Operações Especiais. Show de bola? Eu tenho CORE, que vai ser Corregedoria. É isso? Corregedoria de Recursos Especiais, certo? Que é o nosso BOP lá da Polícia Civil. Tranquilo? Então, tenho vários, né? Eu tenho ONG, né? Eu tenho, sei lá, OMS. Agora, muito fala-se de OMS, né? OMS. Vocês podem colocar na redação, né? Vai ser Organização Mundial da Saúde, não é isso? Se eu não me engano, é isso. Certo? Tem vários, né? CPF, beleza? Cadastro de pessoa física. Então, tem vários tipos, né? A sigla também vocês podem usar facilmente dentro de um texto. CNPJ. Então, tem várias, ó. Cadastro, perdão. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, tem vários tipos, beleza? Vários tipos de sigla. A sigla também, que eu errei aqui, ó, é organização. Né? Vocês podem, a sigla realmente vocês podem usar e usam muito na redação. Só que toda vez que vocês forem usar, né, apontar uma sigla na redação, é importante que vocês a expliquem, coloquem a explicação sempre entre parênteses, beleza? O IBGE aqui, ó, Instituto Brasileiro de Geografia, eita, e Estatística. Tranquilo? Ó, botei aqui errado, botei o I. Então aqui eu vou ter várias instituto. Eu vou ter várias siglas, é importante. Por exemplo, vou apontar um dado lá, vou trazer para minha redação, vou falar sobre, né, saúde no Brasil, vou falar do coronavírus, redação é sobre isso. Eu vou trazer um argumento de autoridade, né, OMS, Organização Mundial da Saúde. É importante que eu, ao colocar ali a sigla OMS, é importante que eu coloque a explicação entre, certo? Parênteses sempre, tranquilo? Então, OMS, certo? Organização Mundial da Saúde. Eu vou colocar sempre entre parênteses a explicação. Né? Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 60% da população, né, não foi contra, não se adaptou muito bem com as unidades de polícia pacificadora, com as UPPs, sei lá. Então, tudo que eu for apontar, né, como para confirmar a minha tese, né, num texto, eu vou colocar sempre a sigla, né, e vou explicá-la. Tranquilo? Vou colocar sempre a explicação entre parênteses. Show? Professor, e aí? E o hibridismo, né, professor? Ocorre hibridismo na palavra em cuja formação entram elementos de línguas diferentes. Então, coloquei automóvel aqui, ó, tem vários tipos, ó. Certo? Tem vários tipos de palavras, né? Quando vão entrar radicais, né? Radicais de línguas diferentes. Então, tem o automóvel, grego e latim. Eu tenho televisão também, que é grego e latim.
né? Tem vários, tem um sambódromo, né? Samba, né? Samba é tupi, e dromo, acho que é também, né? Se não me engano, é grego, né? Ou é sambódromo também é uma palavra, né? Híbrida, né? Onde eu vou juntar dois, né? Radicais de línguas diferentes. É igual, por exemplo, né? Estão querendo muito implementar, né? Um ensino híbrido, né? Presencial e à distância, beleza? Então, quando eu falo de hibridismo, é quando eu vou juntar, né, radicais de formas diferentes, de línguas diferentes. Então, o ensino híbrido, né, que as escolas querem colocar, é o ensino de forma diferente, o presencial e à distância. Foi, meus amores? Tem vários tipos, tem vários exemplos aqui. Depois, lá no próximo tempo, vou começar a literatura com vocês, eu vou trazer mais exemplos de hibridismo aqui que eu não coloquei. Então, tem sambódromo também, tem televisão, tem automóvel, né? Tem várias palavras que vão se encaixar. É importante que nós saibamos, né, identificar o hibridismo, porque cai muito em prova, para nós sabermos que palavra, se aquela palavra é híbrida ou não, se ela foi formada realmente, né, com radicais de línguas distintas, beleza? Mal ou bem, eu vou começar o próximo trazendo já essas palavras híbridas, mas também vocês podem encontrar na sua apostila, no seu livro lá, beleza? Palavras híbridas, radicais de línguas distintas. Show de bola? Então, foi, amores, redução, eu vou reduzir, certo? Ó, auto de automóvel, sim, de cinema, micro de microcomputador, né? Seu Zé, que é redução de José, show de bola, fogo de Botafogo, Flá de Flamengo, Flu de Fluminense e assim por diante. Para fechar, a onomatopeia, né? Isso, ó, que também configura para nós uma figura de linguagem, uma figura de som. É a figura de linguagem de som, até porque ela vai tentar trazer, né? A onomatopeia é a tentativa de nós reproduzirmos o som que a natureza produz. Perfeito? Então, numerosas palavras, né, devem sua origem a uma tendência constante da fala. Então, muitas palavras são criadas a partir do processo constante da fala humana, tá? Para imitar vozes, né, e os ruídos da natureza. Então, a onomatopeia ou a onomatopeia, né, ou as onomatopeias, elas são vocábulos que reproduzem aproximadamente, não de forma igual, de forma real, né, os sons e as vozes dos seres, né, dos seres. Então tem ali, né, o bem-te-vi, que é o caso de nós tentarmos reproduzir o som, né, que o animal, que o pássaro vai reproduzir, né, o miau, que é do gato, né, o miar, né, o zum-zum, né, o piar, né, o tinir, né, tinir de açoite. Você vê muito isso naquele, né, na terceira geração do romantismo, né, no poema do Navio Negreiro, que é um poema totalmente, né, que vai apontar o que os negros sofriam dentro do navio negreiro. Tem muito tinir, né, que é a tentativa de tentar reproduzir o som que o chicote faz, né, instalando, né, infelizmente, né, nos corpos negros, tranquilo? Então, tinir, né, urrar, né, chocalhar, né, o chocalho, né, cocoricar, que é o cocoricó da galinha. Então, tem vários tipos, né, de tentativa de nós reproduzirmos o som que a natureza produz, beleza? Então, onomatopeia, o processo onomatopaico é aquela tentativa, né, o tic-tac do relógio, né, o ping-pong, que é o som que a Boninha faz, que acabou trazendo para nós uma forma de nós chamarmos o tênis de mesa, né? Alguns lugares chamam-se tênis de mesa, nós cariocas, né, chamamos sempre de ping-pong. Vamos jogar um ping-pong aqui rapidinho, né? O ping-pong nada mais é, né, de uma onomatopeia. Ao tentarmos reproduzir o som que a Boninha fazia, né, ping-pong, nós criamos essa palavra, perfeito? Então é também, né, um elemento onomatopaico. O ping-pong também, o tic-tac, né, o miau, o uau-uau do cachorro, né? Quando nós lemos aquelas histórias, né, em quadrinhos, né, o boom, que vai tentar reproduzir o som, né, de uma explosão e assim por diante, beleza? Então são onomatopeias. Onomatopeia, na verdade, né, é a tentativa de reproduzir o som produzido pelas naturezas. Perfeito? Perdão, o som que a natureza produz para nós, né? Sejam animais, né? Tentativa de reproduzir o som das, sei lá, das árvores, dos animais, de forma geral, das árvores, aquela coisa toda. Tranquilo, amores? Então são esses os processos de formação de palavras. Show? Eu vou pontuar lá na plataforma para vocês fazendo os exercícios da apostila do livro, para nós na próxima aula, no nosso próximo encontro já corrigirmos, beleza? Eu não coloquei aqui a apostila para vocês espelhada, né? Que eu printei ontem com os alunos do segundo e terceiro ano, não ficou muito legal a imagem, então por isso que eu evitei printar. Eu não sei se eu posso espelhar aqui o livro mesmo da plataforma ideal para vocês, mas acho que a leitura fica um pouco ruim, então eu vou trazer exercícios dessa matéria que vão estar na apostila. Vou pontuar hoje lá e colocar na plataforma para vocês o número da página, aquela coisa toda, tranquilo? Então são esses os processos de formação de palavras, show? Não coloquei aqui, né, palavras aportuguesadas, né? Mussarela, que veio da Itália, né? Os dois e's viram ser cedilha em português, mas foi comum, né,
passou a ser registrado agora o mussarela com 2 S, uma vez que nós falantes popularizamos a palavra, transformamos do 2 E's em 2 S, acabou que, né, que acabaram registrando assim mesmo. Então, mussarela pode ser com C cedilha, com 2 S, né? Carroça também vem do italiano. O italiano, desculpa, os 2 E's viram C cedilha. Então, tem diversas palavras também que foram incorporadas da maneira que vieram. O famoso estrangeirismo, né? O feedback, vou te dar um feedback, né? O network, né? São palavras que nós pegamos lá do inglês e colocamos da mesma forma que ela veio. Né? E outras mais nós aportuguesamos, tá? Então, também pode ser um processo cobrado para vocês. O aportuguesamento. Nós trazemos palavras de idiomas distintos para a nossa língua, ou aportuguesando a palavra, que é o caso de shampoo, né, mussarela, carroça, certo? Ou então, colocando assim mesmo, né, reproduzindo da mesma forma que ela veio do italiano, do inglês, de outra língua, nós a colocamos assim mesmo no nosso idioma, que é o caso do network, feedback e assim por diante. Beleza, pessoal? Eu vou te interromper aqui, faltam 3 minutinhos. Eu volto daqui a pouquinho com vocês, tá? Faltam 4 minutos, 4h19. Eu volto no último tempo aqui para falar um pouquinho de literatura. Show?